O câncer coloretal é uma das neoplasias malignas mais comuns no mundo, ocupando posição de destaque entre as principais causas de morte por câncer. Ele se desenvolve a partir da mucosa do intestino grosso e do reto, muitas vezes a partir de pólipos que, ao longo dos anos, podem sofrer transformações malignas. Entre os fatores de risco mais conhecidos estão a idade, uma vez que a maioria dos casos ocorre após os 50 anos, o histórico familiar de câncer coloretal, a presença prévia de pólipos adenomatosos, dieta pobre em fibras, obesidade, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Os sintomas iniciais muitas vezes são silenciosos, mas podem incluir alteração no hábito intestinal, como diarreia ou constipação persistentes, presença de sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso sem causa aparente e fadiga. Embora grande parte dos casos esteja relacionada ao estilo de vida, existe um componente importante de predisposição genética. Algumas síndromes hereditárias aumentam consideravelmente o risco de câncer coloretal, como a síndrome de polipose adenomatosa familiar, caracterizada pelo desenvolvimento de centenas de pólipos no cólon, ainda na juventude, e a síndrome de Lynch, ligada a mutações em genes de reparo do DNA, que eleva não só o risco de câncer coloretal, mas também de outros tumores, como endométrio e estômago. Essas condições são raras, mas reforçam como a genética pode desempenhar um papel central na origem da doença. Para além das síndromes hereditárias, estudos também têm mostrado que variantes genéticas comuns podem modular o impacto de fatores ambientais, como a dieta. Nesse ponto, a alimentação é um fator decisivo. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou as carnes processadas, que são os embutidos, bacon, presunto, salsichas, no grupo 1, como carcinogênicas para humanos, com evidências suficientes de associação ao câncer coloretal. Já o consumo de carnes vermelhas não processadas, ou seja, a carne bovina, suína, ovina, foi classificado como provavelmente carcinogênico no grupo 2A, com associação positiva, embora menos consistente, ao risco aumentado de câncer coloretal. Essas informações indicam que o risco da doença é resultado de uma combinação entre genética e ambiente. Predisposições herdadas ou adquiridas, somadas a escolhas de estilo de vida, podem aumentar ou reduzir as chances de desenvolvimento do câncer. Quando falamos de genética e câncer coloretal, geralmente pensamos nas síndromes hereditárias mais conhecidas, como vimos anteriormente. Mas a realidade é que, para a maioria das pessoas, o risco genético está ligado a polimorfismos comuns, que são pequenas variações no DNA chamadas de SNPs. Essas variantes não determinam por si só que alguém terá câncer. Em vez disso, elas modulam a forma como o organismo responde a fatores ambientais, como dieta, tabagismo e inflamação crônica. É justamente aqui que entra uma variante comum que tem sido muito estudada no gene GATA3. O gene GATA3 participa de processos de diferenciação celular e regulação do sistema imune. Alterações nesse funcionamento podem modificar a resposta inflamatória do tecido intestinal, tornando-o mais suscetível a danos provocados por compostos presentes nas carnes processadas, como as nitrosaminas e outros subprodutos da preservação e do cozimento em altas temperaturas. O estudo Genome-Wide Diet Gene Interaction Analysis for Risk of Colorectal Cancer, realizado com mais de 18 mil indivíduos, teve como objetivo principal conduzir uma análise em escala genômica para identificar interações entre polimorfismos comuns e dieta, capazes de influenciar o risco de câncer coloretal.
Nesse estudo, foi identificada uma nova interação estatisticamente significativa entre um SNP, o RS4143094, localizado no cromossomo 10p14, próximo ao gene GATA3, e o consumo de carne processada. A análise estratificada mostrou que a carne processada aumentou o risco de câncer coloretal entre indivíduos com genótipos TG e TT, mas não entre portadores do genótipo GG. O mais impactante é que, no caso da presença do alelo T, o aumento no risco pode chegar a ser até 40% maior em comparação a indivíduos sem esse alelo e com a mesma dieta. Esses achados sugerem que recomendações dietéticas personalizadas, considerando o perfil genético, podem aprimorar a prevenção do câncer coloretal. Em outras palavras, o mesmo consumo de carnes processadas pode não ter o mesmo efeito em todas as pessoas. Enquanto algumas apresentam apenas um risco moderado, outras, devido ao perfil genético, têm a chance consideravelmente aumentada de desenvolver câncer coloretal. A boa notícia é que, mesmo diante de predisposições genéticas, existem caminhos claros para reduzir o risco de câncer coloretal. E tudo começa com a prevenção. A alimentação tem papel central. Dietas ricas em fibras vindas de frutas, verduras, legumes e grãos integrais ajudam a reduzir o tempo de trânsito intestinal e a diluir compostos potencialmente carcinogênicos. O consumo de carnes processadas deve ser reduzido ao mínimo e o de carnes vermelhas moderado, priorizando métodos de preparo menos agressivos, como cozidos e ensopados, em vez de grelhar ou fritar em alta temperatura. Outro ponto fundamental é a atividade física regular, que contribui para manter o peso adequado e reduzir inflamações sistêmicas. Já a redução do consumo de álcool e a cessação do tabagismo são medidas incontornáveis para qualquer estratégia preventiva eficaz. No campo da medicina preventiva, os exames de rastreio desempenham um papel crucial. A colonoscopia continua sendo o padrão ouro para a detecção precoce de pólipos e lesões iniciais, permitindo sua remoção antes que evoluam para câncer. E aqui entra uma ferramenta cada vez mais importante, o teste genético preditivo. Ele permite identificar variantes como essa que vimos, próxima ao GATA3, que amplificam o impacto do consumo de carnes processadas, além de outros polimorfismos ligados à inflamação, reparo do DNA e metabolismo de nutrientes. Com essa informação, é possível individualizar os cuidados, antecipar o início dos exames de rastreio, intensificar estratégias de prevenção alimentar e até indicar suplementações específicas para quem apresenta maior risco.